Olá pessoal, vamos retomar então os nossos estudos sobre a obrigação de dar. E a gente falava sobre as modalidades das obrigações, né? Dar, fazer e não fazer, que são o objeto jurídico da prestação, então o que o devedor precisa realizar, né? Para cumprir essa obrigação. A gente já viu aqui que quando a coisa está determinada na fonte da obrigação, então o objeto material já é conhecido, já está especificado e é único, a obrigação vai ser regida pelo capítulo do Código Civil que trata da obrigação de dar coisa certa. Agora a gente passa ao próximo tema, que é a obrigação de dar coisa incerta, que é aquela determinável. Lembra quando a gente recapitulou ali o plano da validade, né? O 104 falava que o objeto tinha que ser determinado ou determinável. Nesse caso ele ainda não é determinado, mas a sua descrição permite a identificação de um objeto que sirva ao cumprimento dessa prestação. Aqui, na obrigação de dar coisa incerta, nós sabemos qual é o gênero, sabemos qual é a quantidade, nós só não sabemos qual é a qualidade do objeto que vai ser entregue. Então, eu sei a quantidade, 1 quilo, o gênero, arroz, mas eu não sei que arroz é esse. Eu comprei 1 quilo de arroz. E por mais que eu especifique, tipo A, etc, etc, sempre vai haver mais arroz que no mundo que serve para o cumprimento dessa obrigação. Então, é por isso que aqui a gente não tem aquele procedimento que nós estudamos no vídeo anterior da perda, nem perecimento, nem deterioração, porque na verdade basta substituir. Eu comprei um notebook no site sei lá, da Dell. Aí eu vi a foto do notebook, vi todas as especificações e eles me mandaram o notebook. Se vier outro, eu posso reclamar e dizer que o que eu adquiri não era exatamente com aquelas especificações. Se ele se perder, quem vai ter que mandar outro é a empresa, né? Ela que perdeu, e não eu que perdi o Note que eu comprei, assim como se deteriorar, então se tiver, né, algum tipo de dano, basta realizar essa substituição. Então o que eu quero dizer é que o gênero não perece. Não esqueçam disso, o gênero não perece. Então tudo aquilo que pode ser substituído não se reconhece como sendo algo passível de perecimento ou deterioração. Pois bem, quando eu trato da obrigação de dar coisa incerta, eu estou lidando com um objeto determinável porque fungível e que será determinado no momento em que eu identificar qual daqueles objetos serve para o cumprimento, entregar esse objeto e cumprir a prestação. Só que para cumprir a prestação, eu preciso destacar um desses objetos para efetivamente realizar a tradição. Isso significa que a obrigação não tem como ser cumprida enquanto ela for uma coisa incerta. É por isso que essa parte do código que trata a obrigação de dar coisa incerta, ela é, na verdade, um procedimento prévio ao cumprimento da obrigação que serve para tornar aquela coisa que é gênero numa coisa certa. Então, o procedimento existe para que a coisa incerta se torne uma coisa certa e assim possa ser regida aí pelo capítulo antecedente. Né? Então, basicamente, esse procedimento é composto de 2 atos. O primeiro deles é chamado de concentração. A concentração é a escolha de qual dentre todos os objetos que servem ao cumprimento da obrigação que vai ser entregue. Essa escolha normalmente é feita pelo devedor. Então, comprei o Note, né, da Dell. A Dell vai lá, tem milhares de computadores iguais com a mesma descrição, escolhe um deles para mandar. Eu comprei 50 quilos de arroz.
E aí eu vou com a minha caminhonete lá, o vendedor do arroz é que vai selecionar qual de todo aquele silo lá, uma tonelada de arroz que ele tem, ele vai selecionar os 50 quilos que ele vai me entregar. Esse ato da concentração está no artigo 244 e ele diz que aquele que realiza a escolha tem que guardar o meio termo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não pode nem entregar os piores e nem é obrigado a entregar os melhores. Só que nem sempre é o devedor quem realiza essa escolha, porque pode que a fonte da obrigação estabeleça que o credor vai realizar essa escolha ou um terceiro imparcial, caso eles não cheguem num consenso quanto ao meio termo. Então, lembram dos poodles que eu tinha comentado? Eu comprei 2, quantidade 2, poodles, é o gênero, cachorro da raça poodle. Quando eu ligo para a veterinária e digo, eu quero comprar 2 poodles, ele diz, tudo bem, pode depositar para segurar na ninhada da semana que vem, tá chegando e eu escolho 2 para ti. E aí eu digo, não, deixa eu ir aí, olhar a ninhada e escolher 2, né? Boto o olho em 2 ali, esses 2 é que eu vou escolher. Pode, né? Então basta que se ajuste isso, né? E ajustar não necessariamente é uma cláusula por escrito, né? Se eu liguei para ele e falei isso, é uma cláusula. Ele concordou, ele disse, não, tudo bem, vem tu aqui e escolhe. Ou seja, eu mudei quem é o escolhedor, né, previsto lá no 244, e agora quem vai realizar esse ato da concentração, então, é o credor. A regra geral, que existe para casos em que nada fica especificado, é que o devedor é que realiza essa escolha. Só que quando o sujeito que escolhe seleciona quais ele vai usar para esse cumprimento, ele deve guardar o meio termo, mas eu só vou saber se ele efetivamente guardou o meio termo se o credor da obrigação ou aquele que não realizou a escolha não impugnar. Ou seja, o meio termo é um consenso. Então, quando a coisa é incerta, deve haver um consenso quanto ao objeto descrito, né, que era uma coisa incerta, agora destacado. E é por isso que há um segundo ato nesse procedimento, né, o primeiro da concentração, que é a escolha, e o segundo ato é a cientificação, que está no próximo artigo, 245. A cientificação consiste em avisar para aquele que não realizou a escolha qual é o objeto da escolha. Então eu comprei 10 vaquinhas leiteiras, coisa incerta. Quando eu chego lá no dia, o vendedor das vacas vai escolher, de regra ele quem vai realizar essa escolha, ele tem 100 vacas leiteiras no campo lá, ele vai escolher 10. Ele não pode pegar nem as 10 mais magrinhas e também não está obrigado a pegar as melhores, né, as que mais produzem. Então ele vai selecionar, guardando aí uma espécie de meio termo. O sujeito que comprou as vaquinhas, quando chegar lá, vai ser cientificado de quais são as 10 escolhidas. E quando ele for cientificado, a coisa passa a ser certa. Então, no momento em que ele foi cientificado e não se opôs, né, não apresentou uma impugnação a essa escolha, disse, tudo bem, podem ser essas 10 servem para cumprir a obrigação. E aí a obrigação passa a ser uma obrigação de dar coisa certa. Está cumprida a obrigação já? Não, porque ela só vai ser cumprida depois que entregar essas 10 vaquinhas pro comprador, que quando colocar no caminhão, levar embora, aí sim foi realizado o ato da tradição e aí passa a ser da propriedade do comprador. Então, para analisar casos de perda, a gente pode pensar o seguinte, se ele tem 100 vaquinhas, eu comprei 10, aí ele selecionou, né, passou lá no brete, deixou 10 separadas, que são as 10 que ele vai me entregar. Aí dá uma enchente, uma delas fica atolada e morre afogada. E no outro dia, quando ele vai chegar lá para buscar as 10 vaquinhas e me entregar, tem só 9, porque uma delas pereceu. Né? Ele vai chegar para mim, vai me entregar 9, vai dizer, olha, uma das vaquinhas morreu? Não, vaca é gênero. Então busca outra, tu tem 100, né? Pega mais uma, que morreu é tua, e não minha. Então o gênero não perece. No momento que ele pega, vou mudar o exemplo agora, né? Não morreram nenhuma das 10 vaquinhas, né? Menos trágico. Eu chego lá, olho,
tem as 10 vaquinhas. E aí ele diz, olha, então vamos deixar aqui cientificado que a escolha é dessas 10 aqui. A partir daqui passa a ser coisa certa. Aí eu digo, tudo bem, então amanhã eu venho aí para buscar, venho com o meu caminhão para buscar. E aí dá a chuva, e aí uma das vaquinhas vem a falecer. Nesse caso, eu posso dizer que eu queria aquelas 10 que tinham sido selecionadas, né? E não aceitar que ele traga uma outra. E assim eu posso usar as regras lá da coisa certa, porque eram aquelas 10, né? Aquelas 10 já eram infungíveis. Eu posso usar, né, a regra do abatimento proporcional no preço, enfim. E depois que me foi entregue, né, que as vaquinhas foram entregues, eu coloquei no meu caminhão, fui embora e aí o que ia acontecer com essas vaquinhas, então, passa a ser, então, um risco daquele que as adquiriu e agora já está na sua posse, né? A posse é que vai determinar o cumprimento da obrigação e o sujeito que vendeu as vaquinhas não é mais devedor. Claro que isso não afasta a hipótese de análise da boa-fé, vício redibitório, né? A vaga estava doente, algo do gênero, eu até posso discutir isso depois. Mas aí é questão para responsabilidade civil e não aqui para a questão envolvendo a prestação que consiste na entrega de 10 vaquinhas que foram escolhidas. Aquele que não escolheu foi cientificado e, ao não discordar, as vaquinhas então passam a ser coisa certa e assim que forem entregues, a obrigação está cumprida. Um outro detalhe interessante de salientar diz respeito à obrigação de solver dívida em dinheiro, né, que é a obrigação chamada de pecuniária, que é a mais comum, né? Uma compra e venda sempre aparece, é entregar dinheiro. O dinheiro é gênero, né? Então, se alguém me emprestou 10 reais, eu vou lá e destaco uma nota, coloco no bolso e digo, olha, essa daqui vai ser para pagar o fulano, e aí eu perco o dinheiro é gênero, né? Vai buscar mais, eu vou lá e pego mais dinheiro. Só que aqui eu dispenso o procedimento da obrigação de dar coisa incerta, que serve para tornar aquele gênero numa coisa certa, porque não há diferença entre as notas, né? Então, uma nota velha de 10 reais não vale 9, ela continua valendo 10 reais. O valor da nota é o valor nominal da nota, né? Se quiser me entregar o valor correspondente à dívida em notas novas ou velhas, né, melhores ou piores, não existe meio termo, não há meio termo, há um valor nominal que deve ser entregue. Então, é possível dispensar esse procedimento, ainda que o dinheiro seja, sim, gênero, né? O dinheiro é, de fato, gênero. Tá bom? Fechamos, então, a obrigação de dar e no próximo encontro a gente fala sobre a obrigação de fazer e não fazer. Valeu, gente!